possam colocar ela diante do Senhor em oração, porque literalmente é uma realidade pesada demais que ela tem vivido, e nós cremos em nome de Jesus que tanto Tatiana quanto seu esposo, João Paulo, serão ganhos e estarão conosco aqui em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Né, Paulão? Que batalha, Paulão. Estava junto, na verdade foi ele que me chamou nessa situação, e até agora há pouco atrás, antes do começo da reunião do PGL, essa batalha estava intensa. Mas Jesus é bom e sempre nos dá vitória, e vai manifestar completa vitória na vida dessa moça e na sua família, em nome de Jesus. Ela não vai ser mais escrava do diabo, em nome de Jesus. Níveis de consagração muito grande, comprometimento com as trevas muito grande, já geracional, passando pela mãe, e assim vai. Mas Jesus é poderoso para quebrar todo o mal. Oremos ao final pela vida de Tatiana, para que meu desejo é que ela não seja apenas liberta dessa realidade espiritual, mas que ela possa viver para o Senhor Jesus inteiramente. É o que precisa acontecer de fato. Mais importante que os demônios saírem da vida dela, ela ser completamente do Senhor Jesus. Mais importante. Meu coração se encheu de compaixão de ver ela numa situação tão deplorável, de ver Satanás deitar e rolar, literalmente, na vida dessa mulher. Então, pela compaixão que Deus colocou no meu coração, eu quero muito que ela possa viver uma nova realidade em Cristo, que ela não venha a continuar essa vida. Ainda ontem ela tentou se matar, 40 comprimidos ela tomou, e é uma realidade já antiga, essas tentativas de homicídio, de suicídio, mas isso vai acabar em nome de Jesus. Jesus entrou, e Jesus vai fazer a obra completa na vida dela. Você crê assim também? Nós temos profetizado salvação sobre essa cidade, vamos atrás disso. Vamos, em nome de Jesus, não apenas declarar em oração, mas vamos aonde Satanás tem, de fato, deitado e rolado na vida de pessoas. Não queremos que ninguém em Indaiatuba venha ser alvo dessas garras do maligno, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, na semana passada nós estávamos começando esse tema, nós não avançamos muito nesse tema, que é a quinta função de uma célula na visão do MDA. Então vamos dar continuidade. Hoje eu estou meio queimado, eu tô meio como é que chama? Isso. Não, forte, esse é o natural. Eu e o Paulão agora, ó. Eu falo que eu estou todo queimado, porque hoje eu fiquei muito tempo com o Eliel. A gente pegou a bicicleta e andamos muito aí, então hoje o sol acabou comprometendo bastante a pele, mas foi muito bom, foi uma bênção, foi um tempo gostoso. As mulheres da casa estavam na conferência, né? Então nós tivemos a nossa atividade de homem. Foi muito divertido, foi muito bom, foi uma bênção. Por isso estou todo queimado assim, todo vermelho na verdade. Glória a Deus. Então nós falávamos na semana passada a respeito desse crescimento e multiplicação, lembrando que nós estamos falando a respeito das 5 funções de uma célula na visão do MDA. Começamos falando justamente da função de ganhar vidas, que é o evangelismo e a integração. Depois nós falamos da segunda função, que é essa consolidação, de pastoreio, o pastoreio discipulado como a segunda função de uma célula. Depois nós mencionamos a respeito da comunhão. A quarta e anterior a essa foi o treinamento de líderes, e agora nós estamos mencionando a respeito do crescimento e multiplicação. Então, dando prosseguimento desse crescimento e multiplicação, nós falamos nesse slide, e foi nesse que a gente parou na semana passada, que o crescimento e multiplicação é uma lei de Deus. Deus, ele colocou essa lei, tanto física quanto espiritualmente. O desejo do coração de Deus, de que nós possamos crescer e nos multiplicar, está expresso na sua própria criação. Deus, ele fez com que aquilo que ele criou tenha em si mesmo a capacidade de crescer e multiplicar, tendo em vista que está bem. Uma vez saudável, cresce e multiplica. E assim como é na natureza, ou seja, assim como são nas plantas, nos animais, assim também é na nossa vida.
Então, estar bem, estar saudável é igual a crescer e multiplicar. O pastor Eibe Uber sempre ele menciona que uma ovelha sadia, ela naturalmente dá cria. Ou seja, uma ovelha que está sã, está saudável, de forma natural ela vai acabar manifestando aquilo que é o propósito dela. Ou seja, ela vai crescer e se multiplicar. Isso é uma ordenança do coração de Deus, é uma lei que Deus colocou por meio da sua palavra. Você pode ver isso, quando Deus cria todas as coisas, Ele coloca esse mandamento: cresçam e multipliquem. Então, nós podemos ver isso na natureza, e nós vemos isso também por meio da palavra de Deus. Pode passar o próximo slide, por favor, Adriano? Então, nós temos registros na palavra de Deus, algumas ilustrações bíblicas em relação a esse crescimento. Podemos ver isso através do próprio povo de Israel, do povo de Deus. Quando Deus faz uma aliança por meio de Abraão, se estabelece por meio do seu filho Isaque, e ela então avança até a vida de Jacó. E Jacó, depois de ter uma experiência com o Senhor, vai ter o seu nome transformado, trocado para Israel. Então nós temos aí um registro do povo de Israel, né? O povo de Israel está ligado à figura de Jacó, esse homem que passou por essa experiência de ter um encontro com Deus. Pois bem, Jacó teve seus 12 filhos, e a partir desses 12 filhos nós temos então as 12 tribos de Israel. Nós temos então um registro da maneira como Deus ele liberou essa multiplicação. E aqui tem uma palavra da parte do Senhor em Êxodo 1:7, dizendo que os filhos de Israel, eles eram fecundos, e eles aumentaram e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. O contexto dessa passagem é justamente o momento em que o Egito percebe isso, e logo depois vai acontecer o êxodo, né? A saída do Egito rumo à terra da promessa. Essa ocasião é a ocasião onde Faraó, percebendo o grande crescimento do povo de Deus, tenta conter esse crescimento, mas quanto mais dava trabalho para esse povo, mais esse povo crescia, e ele tenta fazer isso através de trabalho excessivo, e aumenta a carga do trabalho do povo de Israel. Mas a bênção de Deus sobre a vida desse povo fazia com que ele crescesse não apenas numericamente, mas em força, até que chega um momento onde Deus então liberta esse povo, pela mão forte do próprio Deus. Esse povo sai do Egito e ele vai rumo à terra de Canaã, a terra da promessa. Então aqui um registro do Antigo Testamento a respeito dessa multiplicação que Deus produziu em meio ao seu povo. E nós temos também um registro no Novo Testamento, na maneira como Jesus ele fez com que a sua igreja se estabelecesse e crescesse. Jesus menciona que ele que estabeleceu a sua igreja. Ele fala que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Ou seja, o crescimento da igreja aconteceria de forma tão poderoso que, por mais que Satanás se opusesse, não conseguiria impedir esse crescimento. E não é a imagem importante. Essa imagem, quando Jesus fala que edificarei a minha igreja, e como consequência disso, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, está falando do crescimento da igreja. Às vezes nós temos uma imagem errada em que Satanás vem com a sua fúria contra nós, e nós então, porque somos o Senhor e somos igreja, não vamos perder. Mas não é no sentido da fúria do inimigo contra nós avançando, na verdade é o contrário. É a imagem da igreja avançando contra as trevas, da igreja crescendo e as trevas perdendo força. Está falando a respeito do crescimento da igreja. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, tenta imaginar o inferno com as suas portas, e com pessoas aprisionadas dentro dele. Então pessoas escravas, pessoas que estão subjugadas pelo diabo. Então essas pessoas, elas vão ser arrancadas desse lugar, porque essas portas que impedem essas vidas de saírem das trevas, elas serão desobstruídas, elas serão retiradas. É o caso dessa moça que nós estamos falando hoje, né? Que nós vamos orar no final por ela. Ela vai deixar de ser uma escrava do diabo. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E assim acontecerá no nome de Jesus sobre todos aqueles que Deus nos enviar a ministrar o seu amor na cidade de Indaiatuba. Nós profetizamos isso. Por quê? Porque nós cremos nessa palavra de Jesus, de que Ele é quem edifica essa igreja dele. Nós somos igreja dele. E Ele fala: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. Ou seja, está falando do crescimento da igreja. É uma palavra do próprio Senhor. Ele fala que faz a igreja crescer. Ele vai fazer a igreja crescer. E nossa dependência do Senhor faz com que essa igreja cada vez mais aumente. A igreja de um modo geral, e também a igreja da qual nós somos parte,
que é a igreja, a fonte de vida. Então, como que ele fez isso? Ele fez isso através do discipulado. Então, ele cuidou desses 12 homens de forma tão eficaz, de forma tão boa e tão adequada, que esses homens, uma vez bem cuidados, uma vez libertos, uma vez curados, uma vez capacitados pelo Senhor, esses homens foram os protagonistas de uma história de transformação no mundo. Esses eram homens que foram usados pelo Senhor para que o Evangelho pudesse chegar até a nossa vida hoje. Estamos no século 21 e tudo começou lá, no primeiro século, com Jesus ministrando a vida desses 12 discípulos. Hoje, todos nós somos cristãos por resultado dessa grande multiplicação desses homens. Esses homens eram cuidados por Jesus. Logo depois a Bíblia vai começar a dar registro desse crescimento, mais pessoas sendo ganhas. Você vai ver em Pentecostes 120, você vai ver depois Pedro ministrando, uma vez que o Espírito Santo vem sobre a igreja, Pedro está ministrando, aumenta para 3 mil pessoas, entregam a sua vida para Cristo. Esse crescimento é acompanhado e mencionado no livro de Atos dos Apóstolos. Apenas o primeiro momento, apenas do primeiro século, da primeira geração de cristãos. Obviamente, lá para cá, hoje o mundo tem se rendido ao conhecimento de Cristo. Pode passar o próximo. Um pouco mais a respeito disso, a Bíblia fala também a respeito da multiplicação que Jesus operou, não apenas entre os discípulos, mas também em meio a pães e peixes, quando ele distribuiu para aquela multidão essa alimentação a partir de 5 pães e 2 peixes, essa história que narra, e ele alimenta então uma grande multidão que o seguia, em busca de milagres, em busca de uma palavra de consolo, palavra de esperança, em busca de libertação. Uma grande multidão o seguia. Ele, percebendo essa multidão, ele opera um milagre, a multiplicação de pães e peixes, uma demonstração de que multiplicação é algo que Jesus pode fazer e ele quer fazer. É importante nós entendermos então, essas são apenas algumas ilustrações bíblicas a respeito de multiplicação, que multiplicação não é apenas a visão de uma igreja, não é uma visão e o método de Deus no Novo Testamento, e também não é a visão e o método de Deus para uma igreja ou para uma organização, mas na verdade, a visão de Deus para multiplicar, ele já esclareceu como que faz, e ela é feita por meio de discipulado. Então, o discipulado não é simplesmente a descoberta do pastor Abe Uber, ou do pastor Paul Yun-Cho, ou do pastor César Castelhanos, do René Terranova, de qualquer outro grande líder de uma igreja em células, mas na verdade, discipulado é Jesus quem criou, como sendo um instrumento para que a igreja pudesse alcançar o mundo inteiro e pudesse crescer e impedir o crescimento das trevas e fazer com que todas as pessoas possam ter a oportunidade de entregar a sua vida para Cristo. Pode passar o próximo, por favor, Adriano? Algumas considerações sobre esse tema, multiplicação dentro do contexto de nossas células. Isso é importante, essa explicação aqui. Ali está mencionado assim: as células não se dividem. As células não se dividem. Vamos explicar isso, Nós pegamos, na verdade, essa nomenclatura de célula justamente por causa da ideia de um corpo. Para aqueles que não entendem, talvez possa ter alguma pessoa que ainda não teve essa explicação e por isso não sabe exatamente por que nós chamamos de células esses cultos que acontecem nas casas, esses grupos familiares que acontecem durante a semana, na quarta e no sábado. Nós chamamos de células porque o Senhor Jesus chama a igreja de corpo de Cristo, dentre o qual ele é o cabeça do corpo. Então, o corpo de Cristo é a igreja. E assim como o corpo, ele tem então bilhões de células, o meu corpo, o seu corpo, tem bilhões de células no nosso corpo humano, e cada célula tem então a vida do corpo nela mesma. Cada célula, especificamente uma célula, ela tem então ali o seu DNA instalado em cada célula do nosso corpo humano. Então nós compreendemos que a menor parte desse corpo é justamente a célula, ok? Então é dessa ideia de um corpo de Cristo que nós extraímos esse nome célula. Na biologia, quando nós vamos estudar a biologia vai falar a respeito desse crescimento celular. E o nome que ela vai dar para isso, um dos nomes, o nome
mais comum, não o nome técnico, mas o nome mais comum chamado de divisão celular. A ideia, né, que a biologia chama é de divisão celular. O nome técnico para isso é mitose. Né? Quando você vai estudar a respeito desse tema na biologia, você vai ouvir esse nome, mitose. O que a mitose é? É quando uma célula ela chega a um nível de saturação, ela chega a um nível de plenitude em si, que ela está tão boa, tão forte, tão sadia, ao ponto que ela deixa de ser uma e ela vira então 2. E depois então 4, 8 e assim por diante. Entendendo a ideia desse crescimento. Então, originalmente, tanto eu quanto você, nós éramos originalmente, pensando agora biologicamente falando, nós éramos uma célula. Quando o espermatozoide do nosso pai, né, a ideia do espermatozoide aqui no meu dedo, né, quando o espermatozoide do pai, né, veloz, esse espermatozoide, poderoso, ele conseguiu então alcançar o óvulo, penetrar no óvulo, houve uma formação daquilo que é chamado de célula-ovo. Né, ali é a origem da vida. Essa relação do pai com a mãe, a combinação do espermatozoide com, então, o óvulo vai fecundar, vai fazer com que exista um bebê, certo? É isso que acontece, todo mundo entende isso facilmente, mas originalmente você era uma célula. Então, essa célula, sadia, cresceu e ela se multiplicou. Vamos usar a linguagem bíblica, depois a gente volta na questão da biologia, ela se multiplicou. E a partir desse crescimento houve uma explosão celular, até que você nasceu como um bebezinho, hoje você é essa infinitude de células ambulantes aí. Tudo o que você imaginar no seu corpo é célula, desde o seu cabelo, até o seu nariz, até os seus dedos, tudo absolutamente é célula. Ah, mas o fígado também é célula. Essas células, com suas características específicas, sua união, elas formam tudo, absolutamente tudo. Tudo no seu corpo, na verdade, é essa composição celular. Dito isso, a biologia chama isso de divisão celular. Nós chamamos de multiplicação celular. E entendemos que está mais de acordo, porque a ideia de dividir é a ideia simples. Se eu pego, por exemplo, a minha carteira aqui, ou sei lá, qualquer outra coisa, se eu pegar esse objeto aqui, esse suporte de microfone, e eu dividir ele, a ideia é de que ele não terá mais essa mesma composição. Se eu divido ele, eu vou precisar fatiar ele, eu vou precisar quebrar ele. Ok? Dá para entender isso, né? Então, se eu vou dividir em 2, uma divisão de 1 em 2, vai ter um pedaço do suporte que é maior, vou dar para alguém, eu vou dar um pedaço de suporte menor para outra pessoa. Então, eu dividi. Mas isso, vamos pensar que eu dou metade para o Rafael, e a outra metade eu dou para o Ederson. O Ederson não vai ter um suporte, o Rafael não vai ter um suporte inteiro, e nem o Ederson vai ter um suporte inteiro. Porque houve uma divisão. Dá para entender? Então, estamos mudando a ciência agora, né? Através dessa explicação. Então, qual que é a ideia da multiplicação? A ideia da multiplicação é que eu não tenho um pedaço de algo que um dia foi inteiro para um lado, e não tenho outro pedaço daquilo que foi inteiro para o outro. Mas na multiplicação eu tenho algo inteiro dos dois lados, com as características daquilo que era originalmente. Então aí sim nós estamos falando coerentemente. Essa é a multiplicação celular. E é de fato, eu entendo que essa mitose, ela não deveria se chamar divisão celular, e sim multiplicação celular. Porque cada uma das minhas células carrega o meu DNA. Cada uma das minhas células carrega o meu código genético. Elas não têm metade do meu código genético, senão seria uma grande atrofia aqui na frente. Eu teria um comprometimento completo. Eu tenho a plenitude do meu DNA em cada uma das minhas células. E a célula é a minha menor porção de vida do meu corpo. A mesma lógica se fala em relação à igreja. Por isso eu estou explicando tudo isso para que você possa, de repente, você que de repente menciona a palavra assim, nós vamos nos dividir. Não, nós não vamos nos dividir. Está amarrado em nome de Jesus. Nós repreendemos, rejeitamos, anulamos, jogamos no chão, chutamos e jogamos para o inferno. Nós não queremos nenhuma divisão. Nosso Deus não faz essa divisão. O que Deus faz? Deus faz multiplicação. A linguagem de Deus é multiplicação. Por isso que nós falamos das ilustrações bíblicas, por isso que nós falamos que desde o começo foi assim. O Senhor fala, cresçam e multipliquem. Não falou, cresçam e dividam. Não, cresçam e multipliquem. Então a mesma ideia nós temos em relação às células. As células não se dividem, elas se multiplicam em unidades
iguais, em unidades semelhantes, gêmeas, vamos assim colocar. Ok? O que está falando disso? Está falando das características que tem. Que características são essas? Estamos falando do código genético. Por isso que nós temos estudado já, e você que não pegou tudo, todas as nossas ministrações são gravadas por essa filmadora e por aquela lá também, e elas são registradas de modo a que fiquem como um histórico na internet. Você pode acessar tanto no site da nossa igreja, que é fontedevidaindaiatuba.com.br, quanto no nosso canal no YouTube, que basta você digitar Fonte de Vida Indaiatuba, dar um clique, e você então vai ter acesso também a todas as informações. Por quê? Porque nós já falamos do código genético de uma célula na visão do MDA. E falamos de todas as perninhas desses cromossomos da nossa célula, ou seja, de todo o nosso DNA, o que é de fato uma célula na visão do MDA. Dito isso, voltamos à explicação aqui, as células de uma igreja, ou seja, as células da eclésia, as células eclesiásticas, elas funcionam como as autênticas células do corpo humano, a mesma lógica de funcionamento, onde a vida da igreja local se encontra sintetizada em todos os seus variados aspectos, como adoração, intercessão, evangelismo, crescimento espiritual, assistência social e assim por diante. O que está querendo dizer aqui? Aquilo que nós encontramos na igreja, nós precisamos encontrar na célula. As características da igreja, como um todo, elas precisam ser vivenciadas, essas mesmas características, no contexto da célula. Então, analisemos esses detalhes aqui. Se a igreja, ela adora o Senhor, vamos pensar a respeito da adoração. Se a igreja, ela se mantém numa relação de adoração ao Senhor, ela como instrumento de adoração, ela ministra o coração de Deus através de músicas, de cânticos espirituais, então nós precisamos ter isso no contexto da célula. Se a igreja, ela intercede, e nós intercedemos, quando nós estamos unidos como igreja, ainda hoje nós vamos interceder, nós intercedemos pelas pessoas, temos alvos de oração, por vidas, por histórias, por famílias, por situações, por empresas, por tantas coisas. Nós intercedemos, nós nos colocamos diante do Senhor em prol de alguém. Do mesmo modo, nós esperamos que isso aconteça na célula. Se a igreja evangeliza, se a igreja ela fala do amor do Senhor, se ela ministra a respeito do plano redentor de Jesus, do plano do amor de Deus em Cristo, do mesmo modo nós esperamos que a célula também evangelize. Se a igreja ela busca, visa e trabalha para o crescimento espiritual dos seus membros, do mesmo modo a célula deve se preocupar, se interessar e trabalhar pelo crescimento espiritual de cada um dos seus membros. E assim sucessivamente. Por exemplo, a igreja ela trabalha com assistência social, a igreja ela busca ajudar as pessoas carentes, a igreja de algum modo ela busca distribuir alimentação de primeira instância, de primeiro suporte assim para as pessoas que precisam. Sim, a igreja faz isso. Então nós fazemos isso também no contexto da célula. Ou seja, tudo que você vê de algum modo no contexto da igreja, nós buscamos que isso se manifeste dentro do contexto também da célula. Para garantir a qualidade da célula, ela não deve ficar muito grande, para que haja sempre uma atmosfera de família, de intimidade, de compartilhamento. Então, é importante entender que a célula ela é diferente do culto. São ferramentas distintas, são situações diferentes uma da outra. Então, uma das características principais da célula é justamente que é um ambiente onde tem um grupo menor de pessoas, e isso facilita nosso entrosamento, a gente repartir, a gente compartilhar, a gente testemunhar, a gente ministrar mais especificamente, de forma mais individualizada, de forma mais amorosa na vida de cada um. Culto e celebração, nós temos um momento de unidade, nós ministramos também um na vida do outro, especificamente, em alguns momentos quando nós oramos por alguém, claro que isso acontece, mas de forma geral, uma grande parte do culto é ocupada por uma ministração de ensino, uma palavra da parte de Deus, aonde alguém vem aqui na frente, um pregador vem e ministra, aonde nós não temos a possibilidade de interagir, aonde nós não temos a possibilidade de perguntar, aonde nós não temos a possibilidade de esboçar alguma reação, a não ser vir à frente e atender ao chamado de Deus e responder aquilo que Deus está fazendo. Isso na célula é diferente.
E nós queremos que seja diferente, porque no contexto do culto, nós não temos essa liberdade. Então, no contexto da célula, nós podemos e devemos ter essa liberdade. Qual a intenção que nós temos a mesma mensagem da célula, do culto na célula? Justamente para que nós possamos ter um aprofundamento maior. Justamente para que nós, através da célula, possamos alcançar o grande objetivo de não apenas refletir a mensagem, mas de aplicar a mensagem. Não apenas pensar a respeito daquilo que for ministrado, mas aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa história, a palavra que foi ministrada, por exemplo, no domingo. Exemplo agora, nós falamos no culto de domingo a respeito do tema pequenas concessões, grandes maldições. Falamos isso nesse domingo agora, através da ministração. Tema importante? Creio que sim. Tema que tem a ver com o dia a dia das pessoas? Com certeza. Inúmeras são as situações do nosso dia a dia que nós fazemos pequenas concessões, que nós fazemos pequenas entregas e que acabam resultando em grandes catástrofes, em grandes horrores em nossa história. Precisamos identificar isso. Então, talvez durante o culto nós refletimos, pensamos, analisamos e chegamos a algumas conclusões. Nas células nós temos a possibilidade de aplicar isso, de as pessoas orarem por isso na nossa vida, da gente o coração de um modo mais forte. Nós temos ainda, claro, a ênfase do discipulado, não há dúvida, mas a célula já é uma grande ferramenta para que nós possamos ter essa atmosfera de família mesmo. Por isso, e por essa razão que eu acabei de dizer, nós não queremos que o ambiente da célula seja descaracterizado. E como que nós descaracterizamos o ambiente da célula? Quando a célula fica grande demais, fica inchada demais, fica com muita gente. Pastor, mas a gente não quer que cresça? Queremos que cresça. Mas a gente quer que cresça e multiplique. A gente não quer que cresça e vire uma grande congregação. Pastor, mas a gente não pode ter outras igrejas da Fonte de Vida na cidade? Pode, não tem problema. Mas precisamos fazer isso de modo sadio. Nós precisamos fazer isso não via simplesmente cultos. Nós queremos fazer isso através dessa informalidade da célula, aonde as pessoas são tratadas de forma pastoral, aonde as pessoas têm nome, elas têm história, elas têm família, elas têm os seus desafios, seus problemas, suas escravidões, suas realidades, suas bênçãos para contar, suas dificuldades para poder compartilhar. Nós queremos nos entrosar e viver o reino de Deus de maneira plena com cada uma dessas vidas. E para isso, nós não podemos contar com o culto de celebração. No culto de celebração, as pessoas sentam uma atrás das outras, no máximo ouvem a nuca da pessoa que está na frente, e o pastor Wesley que fica aqui na frente. É mais fácil ser visto. São as duas, de forma geral, são as duas realidades que as pessoas percebem. A cabeça da pessoa que está na frente e o ministrante, o louvor, o pastor, e basta. A célula não, a célula é uma roda, é um círculo, para que as pessoas possam olhar no olho, para que as pessoas possam repartir, compartilhar, para que haja um senso de família, e não apenas uma ideia de uma escola, ou um lugar simplesmente de senta, ouve e deu para a bola. Lá não, lá você pode abrir seu coração, ser ministrado, falar das suas realidades. Nós não queremos perder isso, por isso que a célula não pode ficar tão grande, nós precisamos trabalhar para que a célula possa de fato multiplicar, e então ela volta a ser de um tamanho adequado. Pode passar. Muito bem, as células elas crescem até que ponto? Até o ponto de maturação, até o ponto de saturação. É o ponto que ela está madura. Quando elas necessariamente se multiplicam e assim então surgem novas estruturas orgânicas, ou seja, surgem então as células filhas, e depois as netas e as bisnetas, e assim vai. E, naturalmente, aquela célula que era a original, uma vez que ela se multiplicou, ela vai ser a célula, entre aspas, aqui, né, célula mãe, e uma vez que aquela sua célula filha se multiplica, ela passa até, então, ser uma célula avó, né? A mesma realidade que nós temos por discipulado, assim também nós temos para o contexto da célula, né? Eu fico muito feliz, ainda ontem eu recebi um e-mail da Rede Vermelha, do crescimento que está acontecendo na Rede Vermelha, né? E a gente pode perceber então as gerações ali, né? Então a Cristiane já está, já assim bem madura. Ministerialmente, né, Cris? Ministerialmente, né? Fisicamente ela está novinha, né? Graças a Deus, né, Rafael? Tá tudo em paz aí em relação à idade
dela, ela está nova. Mas, ministerialmente, ela já é o quê? É mais do que tataravó já. Já é mais tataravó, a Dai, então, meu Deus do céu, né? Pastora Marli, então, Jesus Cristo, né? A pastora, e assim vai. É muita coisa, né? Quando a gente vai pensando essa ideia de gerações. A mesma lógica de cuidado que nós temos por meio da rede, nós pensamos também a mesma coisa em relação às células. Então, naturalmente, hoje, na rede vermelha, nas demais redes, rede amarela, verde, azul, nós temos células que originalmente só elas existiam. Mas com o crescimento, a multiplicação, elas se transformaram em células mães, netas, bisnetas e assim por diante. Essa é a realidade que acontece quando a célula alcança esse momento específico de ela amadurecer até o ponto de multiplicar. O que mais acontece nessa multiplicação, pastor? Nós também, quando a célula ela se multiplica, ela multiplica também a intimidade com Deus. Nós entendemos e esperamos que a célula seja um ambiente onde não se multiplique apenas o número de pessoas em cada célula, que são membros da célula, mas que todas as pessoas que congregam nas células possam também ter a sua intimidade com Deus aumentada, que ela possa crescer com o Senhor. Ou seja, levar todos a serem íntimos de Jesus, levarem todas as pessoas a terem uma vida onde ela possa de fato experimentar tudo aquilo que Deus tem para a vida dela, de uma forma cada vez mais crescente, reproduzindo essa fome de Deus na vida dos discípulos. Então, esse é o nosso desejo, que as pessoas, dia após dia, conforme a célula ela vai alcançando seus propósitos, seus alvos, que cada pessoa possa, depois de um certo tempo, olhar para si mesma e perceber, eu estou mais íntimo de Jesus. Cada pessoa, passado depois de um tempo, ela possa olhar para si mesma e perceber que ela cresceu, a sua estatura espiritual está maior, ela está com mais conhecimento de Deus, ela tem mais experiências do poder de Deus, ela tem mais convicção do Senhor de quem ela é em Cristo, ela aprendeu mais como vencer em cada área da sua vida, ela tem mais testemunhos para poder contar a respeito daquilo que Jesus fez e pode fazer na sua vida e na vida de outros. Então, isso tudo está falando da intimidade com Deus. Pode passar o próximo, por favor, Adriano. As células também elas devem se multiplicar, não apenas numericamente, mas devem também se multiplicar em comunhão, levando todos a crescerem na expressão horizontal, né? Fala de horizonte, horizontal, né? A intimidade com Deus fala de algo vertical, e essa comunhão está falando de algo horizontal, ou seja, levando as pessoas a ter uma relação, uma expressão horizontal, que leve elas a não apenas terem um nível raso de conhecimento um do outro, mas que elas possam alcançar o propósito do coração de Deus, que é viver em unidade de fé. Unidade de fé. É algo muito mais amplo, muito mais pleno do que simplesmente saber, o Leandro, o cowboy, ele tem um cavalo, trabalha na Toyota. Pronto, é tudo que eu sei da vida dele. Então, eu preciso vivenciar uma relação onde nós possamos viver o sonho do coração de Deus e nos unir em Cristo como irmãos. E nós vivermos a unidade da fé, a vivermos a realidade do reino de Deus juntos, a nós termos uma relação de irmãos, onde nós temos um só pensamento, um só coração, uma só visão, onde vivemos de fato como um. Não é apenas a união, eu faço uma diferença entre união e unidade, né? Por mais que sejam palavras sinônimas na língua portuguesa, mas a ideia que eu tenho de união, a ideia que eu tenho é igual a um saco de batatas, assim. Essa é a ideia que eu tenho de união. As batatas estão todas juntas no mesmo saco, e legal. Mas aí tem batata Mona Lisa, aí tem batata extra, aí tem batata especial, aí tem batata pequena, tem batata de tudo que é tipo, né? Tudo que é tipo de batata, os nomes que eu nem sei mais, né? Mas quando você faz um purê de batatas, então você tem a unidade. O que aconteceu ali? Ali você já não sabe quem é o grande, quem é o pequeno, quem é o médio, qual que era a Mona Lisa, qual que era a extra, qual que veio do Goodbon, qual que veio do Carrefour, qual é a que veio, sei lá, do Sumerbol, do Sonda ou do Walmart. Agora, todas as batatas, elas estão uma coisa só. Pastor, mas cadê a minha individualidade nesse processo? Entendo que nós estamos falando a respeito
da fé. Estamos falando a respeito do reino de Deus. Não estou mencionando a respeito das suas características individual. Eu estou falando a respeito da nossa realidade espiritual. E o grande desejo do coração de Deus, que é espiritualmente, nós possamos viver uma realidade só. Para que nós possamos viver em unidade. Amém? Lembrando que a palavra divisão, ela começa com um sufixo que é o di. E essa é a origem da palavra divisão. Di é um sufixo de dois. A divisão, ela basta ter dois pensamentos, já acontece uma divisão. Duas visões já é suficiente para acontecer uma divisão. Então, quando a palavra unidade está sendo mencionada, está falando a respeito de um. Então, a própria palavra divisão, a gente está falando de dois ou mais. E a palavra unidade está falando de um. Então, é isso que o Senhor quer nos levar a viver. É isso que o Senhor quer nos levar a viver. Glória a Deus. As células se multiplicam em novos membros para o grupo, crescendo e multiplicando o número de discípulos, e reproduzindo esse alvo para que haja mais discípulos fazedores de discípulos. Aqui é a lógica, da multiplicação, aonde nós nos multiplicamos ganhando novos membros, ganhando novas pessoas para o Senhor, para dentro da célula. Nós ganhamos pessoas para dentro da célula, na medida que nós ganhamos pessoas que não conhecem a Cristo, é uma maneira, e através de pessoas que já conhecem a Cristo, e por alguma razão são transferidas de uma outra célula, ou de uma outra igreja, ou de uma outra cidade, vão então ser introduzidas naquela célula, ok? Então, naturalmente, uma célula cresce desses dois modos. Pastor, a minha célula só cresce desse segundo modo aí. Eu já ganhei pessoas da Batista, da Assembleia de Deus, já ganhei da Quadrangular, eu ganhei também até de outra célula da nossa própria igreja. Pastor, está uma benção. Legal, que bom, mas cuidado para não ser só esse crescimento. Esse crescimento ele é finito, ele está limitado. É aquilo que por vezes acontece na igreja brasileira. Nós temos uma impressão de um grande crescimento, mas na verdade há só uma transição de igreja para igreja, onde uma pessoa sai de uma igreja e vai para outra. Aí dá sempre uma igreja, vira a bola da vez. Essa igreja está cheia de pessoas. E nem toda igreja que está cheia de pessoas, na verdade está cheia de pessoas que conheceram a Cristo. Na verdade, muitas daquelas pessoas às vezes vieram de outras igrejas. Tem um problema em si sair de uma igreja e ir para outra igreja? Não, se for uma direção de Deus. Não, de forma alguma. Por isso nós como célula, nós obviamente aceitamos e pastoreamos todas as pessoas que Deus nos dá. Mas o nosso propósito maior deve ser ganhar pessoas para Cristo. Esse é o nosso grande desafio. E ganhar pessoas para Cristo está falando de uma pessoa que está perdida. Ganhar pessoa para Jesus está falando de uma pessoa que na verdade não tem um compromisso com Cristo. É alguém que pode até ter ouvido falar de Jesus, já pode até ter frequentado de repente um culto evangélico, ouvido Jesus em algum momento, mas ela não está em Cristo, ela não está vivendo com a sua vida submetida ao Senhor. Jesus ainda não é o Senhor absoluto da vida dela. Essa pessoa é um alvo do nosso coração. Nós queremos ganhá-la. Quando a sua célula ganha uma pessoa dessa, a sua célula está cumprindo com o propósito de Deus, está vivendo isso aqui, nesse ponto da multiplicação, novos membros para o grupo, novas pessoas estão sendo agregadas naquele grupo. É uma bênção isso. 1, 2, 3, 4, 5, o que vai acontecer, pastor? A sua célula está multiplicando, querido. A sua célula está sendo levada a uma saturação, ela está levada a um amadurecimento. Isso é maravilhoso, isso é o sonho do coração de Deus. Sua célula está no caminho certo. Pastor, como é que a gente faz isso? Eu quero muito isso. Primeira coisa é ter a compaixão do coração de Deus. Precisamos que Deus nos dê amor pelo perdido. Nós precisamos como célula amar as pessoas que não conhecem a Jesus. Precisamos amá-las. Pastor, mas elas são muito confusas. Elas são muito problemáticas. Pastor, meu Deus do céu, elas são... Meu Deus, é um saco de problemas, pastor. Quando você acha que acabou, você bota a mão nesse saco e sai mais, pastor. Não sei, parece que não tem fundo esse negócio. É assim mesmo. Jesus veio para os doentes. E os sãos não vão ao médico, Eles estão bem. Então os que vêm são aqueles que estão doentes. São as pessoas que se descobriram doentes no processo. E os doentes precisam ser sarados, os doentes precisam ser curados. E o poder de cura e restauração está por meio da igreja. A igreja é um instrumento para poder salvar, libertar,
curar vidas. E isso é uma obra. É uma obra. É uma obra. Hoje, quando a gente estava orando por aquela moça, tem muitos casos de possessão em diferentes situações. Tem muitas situações que você ora por pessoas e instantaneamente, você nem termina a frase. Ele nem termina a frase. Você vai falar assim, em nome. Você vai falar e começa em nome. Já saiu. Assim, é de susto. Aí você dá um espirro santo, já sai. Você dá uma tossida. Pronto. Até sem querer. Acontece. Tem casos assim. Já aconteceu situação onde a gente está em momentos, em eventos, em nossas igrejas, de nós orarmos assim, a gente tem que ter cuidado, assim, você vai fazer a oração de agradecimento, assim, cai possuída a pessoa, cai possessa. Aí você vai, um momento assim, rápido, você vai falar em nome de... saiu, aí você ora com a pessoa, maravilhoso. Tem casos que são um processo, querido. Tem casos que envolvem um processo. E esses processos, na verdade, são um grande desafio para nós, o desafio de amar. Porque é muito mais fácil quando as coisas são instantâneas, não é? É muito mais simples, a gente gosta de instantâneo, a gente vive na geração instantânea. A gente aperta no micro-ondas, segundos e minutos e acabou. Está resolvido. A gente aquece esse prato assim, até faz comida assim. Chega cru, passa 2, 3 minutos, pum, está lá na nossa frente, a gente come e fica feliz. A gente é a geração high-tech, é tudo alta tecnologia, você aperta o botão e tudo acontece. Mas existem realidades que são desafios e são vencidos pelo amor. Pelo amor. O meu sonho, por exemplo, para essa moça, é que ela seja cuidada. Cuidada. É um desafio que ela seja liberta? Sim. Mas mais do que os demônios que estão sobre a vida dela saírem, ela precisa tanto ser cuidada. Ela tem uma vida destruída. Destruída. Satanás falava justamente os pontos nevrálgicos da vida dela hoje à tarde. É humilhação, querido. É uma humilhação, humilhação, humilhação. Dói meu coração de ouvir. Uma mulher que poderia estar vivendo uma vida tão plena em Deus, ser tão humilhada como ela foi. Então, essa mulher precisa de cuidado, ela precisa ser curada. Um processo de alguém que prova que Deus de fato é amor. Não por alguém que simplesmente passa e fala, sai! Mas por alguém que vai acompanhar ela semanalmente, que vai cuidar da vida dela, que vai orar com ela, que vai conduzi-la por situações, experiências que ela não sabe como se comportar. Ela precisa aprender, ela não foi educada na justiça, ela não sabe nada sobre Deus. É uma confusão. A gente fala Jesus, ela fala Zé Pilintra. A gente fala Jesus, ela fala Maria. A gente fala Jesus e ela fala Exu Caveira. Ela não sabe o que é o que, ela não consegue discernir mão esquerda da direita. Existem milhares de pessoas assim. Pessoas que acham que precisam de uma religião para poder ficar em paz. Pessoas que acham que simplesmente um passe de um espírita, ou a reza de um padre, ou a oração de um pastor, é tudo a mesma coisa. Não tem revelação de Deus. É um povo que está rumando para o inferno e precisa tanto do Senhor. Precisa tanto do Senhor. Nós queremos alcançar, queridos. Nós queremos alcançar. E nós vamos alcançar em nome de Jesus. Nós vamos perseguir esse objetivo. Vamos juntos fazer isso, em nome de Jesus. Você, juntamente comigo e com aqueles amados irmãos que por alguma eventualidade não estão aqui também, nós somos essa geração de conquistadores, de homens e mulheres que vão ser usados por Deus para uma grande colheita de vidas. O que mais nos importa são vidas. Vidas, 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 vidas. Em nome de Jesus. Me vem a imagem de daquela cena que há um tempo atrás, algumas semanas atrás, alguém mandou por vídeo de um rapaz se jogando de uma caixa d'água, que era conhecido de um, que conheceu outro, que estudou com não sei quem, que namorava não sei aonde, que era filho de não sei quem, porque está tudo é tudo ligado. Uma vida ceifada pelo diabo, uma vida que poderia estar vivendo os sonhos de Deus, um jovem que tem uma história, que foi ceifado pelo inimigo, que não viu esperança, e se jogou para a morte, para tentar ter um alívio, quando na verdade vai ter uma condenação. Que coisa mais triste. Isso é terrível. Terrível. Essa moça ontem era para morrer. Tomou 40 comprimidos. Você entende o que significa isso? Ela era para estar morta agora. A misericórdia do Senhor alcançou a vida dela porque ela não morreu. Ela tentou se matar. Há algumas semanas atrás, ela se jogou contra um vidro blindado desses, praticamente blindado, como é que chama? Esses vidros extremamente forte e resistente. Ela conseguiu se jogar e com o caco, olha a capacidade, com aquilo que ela fez, ela atorou, sabe? A gente orou por ela, estava toda cortada,
toda destruída. O espírito de morte que é implacável na fúria para poder matá-la. Ela não vai matá-la em nome de Jesus. Por quê? Porque ela está sendo alvo do amor de Deus. Ela está sendo alvo do amor de Deus. Infelizmente, nem todos nós conseguimos chegar, nós precisamos ser mais rápidos. Nós precisamos ser mais rápidos. Satanás tem agido muito fortemente, agilmente em nossa cidade. Nós não podemos deixar isso acontecer. Nós precisamos ter mais agilidade. Às vezes nós ficamos nos desgastando com os nossos problemas tanto e falando que nós temos tanta coisa para fazer, quando na verdade Satanás está em outra esfera, lidando com a morte de pessoas. Ele não está brincando de atrapalhar vidas, ele está matando, ceifando pessoas. Nós precisamos alcançar. Essa cidade está recheada de biqueira. Essa cidade está lotada de pessoas que são escravos de Satanás, que estão rumando para o inferno. E que em qualquer confusão mental são capazes de arrancar suas vidas. Elas precisam ser alcançadas. Precisam ser alcançadas. Junte-se a nós nessa tarefa de conquistar vidas para o Senhor Jesus. Junte-se a nós em nome de Jesus. Existe muita gente confusa. Muita gente confusa. Pessoas que nos cercam. Precisam de libertação. Meu coração se enche de compaixão. Se enche de compaixão. A convicção que eu tinha ao sair de lá, talvez foi a mesma que o Paulo teve, voltando no carro pensando, falei, Deus, eu preciso me consagrar mais. Eu preciso me consagrar mais. Eu preciso de mais intimidade contigo. Preciso muito mais. Existem esferas de morte e destruição nessa cidade que nós precisamos alcançar como igreja. Não podemos simplesmente olhar, mais um que morreu. Mais um que tirou a sua vida. Mais uma família destruída, mais... Vai em qualquer bairro desses aí. Você vai ver famílias destruídas. Coisa triste, né, Paulo? Que hora você chegou lá, Paulo? 3 horas. O Paulo chegou lá 3 horas. 3 horas da tarde. 3 horas da tarde ele chegou lá. Essa mulher já estava possuída desde de manhã. 3 horas da tarde ele chegou lá. Eu cheguei lá, era 5:30. Nós saímos de lá 7:40. Olha a situação, querido. Uma mulher aos gritos, uma rua inteira conformada com a situação. Aí entra na casa, olha, contempla, quase tira foto, sabe? Entende o que eu estou querendo dizer? Conformada, porque é assim, pastor. É assim. Isso não pode. Precisamos nos encher da unção do Espírito Santo mais e mais. Porque existem algumas castas que só saem com oração e jejum. Precisamos entrar em níveis de consagração ainda maior, para que o inimigo perca a sua força e a sua resistência na vida de pessoas. Amém, queridos? Vamos ficar de pé e vamos orar? Convido você a orar, querido. Convido você a orar. Peça para que Deus traga a você uma imagem real de Indaiatuba. Às vezes nós somos tentados a olhar que Indaiatuba é parque ecológico. Às vezes nós somos tentados a olhar o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. E nós nos contentamos com a ideia que Indaiatuba está muito bem, porque teve o Reinaldo Nogueira, que fez um bom trabalho, agora vai ter o sucessor dele. E parece que Indaiatuba está muito bem. Mas eu estou aqui para poder dizer para você de uma outra realidade. A realidade catastrófica que essa cidade vive, em função das trevas. Das trevas. Das trevas. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós somos a igreja. Nós temos autoridade. O Senhor nos colocou autoridade. A autoridade. Eu quero convidar você a usar dessa autoridade. Interceda nesse momento, querido, pelas realidades dessa cidade. Entre em batalha espiritual. Entre em batalha espiritual contra os principados, os espíritos dominadores,
os espíritos que exercem domínio, controle, que induzem jovens, homens, mulheres, a uma vida no lixo. Isso não pode acontecer. Vamos orar, vamos orar. Se una comigo em oração. Pai querido, Pai amado, Pai querido, nós temos compreendido o peso do Teu coração por Indaiatuba, Senhor. Pai amado, nós temos recebido esse peso no nosso coração por Indaiatuba, Senhor. Nós nos sentimos responsáveis por Indaiatuba, Senhor. Nós nos sentimos responsáveis por essa realidade, Senhor. Nós não queremos, Senhor Deus, simplesmente saber quantas biqueiras tem em nossa rua, no nosso bairro. Nós não queremos, Senhor Deus, apenas ter o conhecimento, Senhor Deus, dos homicídios, dos suicídios, das realidades de violência. Senhor, nós não queremos apenas ver passivamente como alguém que liga a televisão e vê a cidade alerta, Pai. Nós não queremos fazer assim. Pai, é a nossa cidade, Senhor, a cidade onde o Senhor nos plantou, a cidade onde o Senhor nos colocou, a cidade que nós amamos, a cidade que nós temos chorado por ela, a cidade que nós temos profetizado, Senhor. E o Senhor tem nos levado como igreja a quebrar os grilhões das trevas, a romper, Senhor Deus, com todos os ferrolhos que prendem as portas do inferno nessa cidade. Senhor, o Senhor tem declarado, Senhor Deus, a igreja Fonte Vida em Indaiatuba como uma igreja profética, uma igreja, Senhor Deus, que entra, Senhor Deus, nas regiões celestiais, em prol de libertar essa cidade para o Senhor. Senhor Jesus, aqui quem fala é a tua igreja. Não é uma autoridade política, não é uma autoridade meramente humana, mas é, Senhor Deus, a igreja do Senhor, aquela que o Senhor edificou, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Senhor. Nós clamamos nesse momento, na autoridade do nome de Jesus. Dá-nos Indaiatuba, Senhor, dá-nos Indaiatuba, Senhor, dá-nos Indaiatuba, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Profetizamos, declaramos no reino do Espírito a falência de toda a obra do diabo nessa cidade. Declaramos em nome de Jesus que todos os intentos de Satanás de morte, destruição, roubo, sejam frustrados agora em nome de Jesus. Senhor, declaramos biqueiras sendo transformadas em células poderosas. Declaramos traficantes virando os poderosos líderes de célula nessa cidade, em nome de Jesus. Declaramos prostitutas e jovens que hoje vendem o seu corpo, meninos que vivem no homossexualismo e ganham dinheiro, Pai, para poder usar numa pedra de crack, para poder usar no pó, Senhor, sendo mudados pelo Senhor, em nome de Jesus. Declaramos esses homens e mulheres transformados como grandes líderes nas tuas mãos, libertadores de vidas, ungidos do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Declaramos sobre os limites de Indaiatuba, Senhor. Declaramos que esses limites demarcam a terra de avivamento. Declaramos sobre os limites de Indaiatuba, para que o Senhor possa visualizar isso, Senhor, e derramar sobre essa cidade a tua glória. Senhor, nós clamamos para que Indaiatuba seja transformada pela tua glória, seja palco de um grande avivamento, em nome de Jesus. Salvação em massa, milagres espontâneos, criativos, milagres sobrenaturalmente conhecidos por todos em Indaiatuba, testemunhos fantásticos do teu poder. É isso que nós chamamos a existência. Senhor, nos estica como igreja, nos estica como igreja, nos estica como igreja. Faça-nos crescer em fé,
nos estica como igreja, para que possamos viver a realidade que o Senhor quer nessa cidade. Não aceitamos ser uma igreja apenas com uma fachada bonita e com um prédio legal. Nós atendemos à incumbência do Senhor de sermos uma igreja relevante para Indaiatuba. Seremos conhecidos nessa cidade como uma igreja relevante, uma igreja que tem resposta para essa cidade, em nome de Jesus. Uma igreja que dá sentido a essa cidade, em nome de Jesus. Seremos procurados, Pai, para poder dar direção aonde não existe direção. Chamamos isso a existência, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por cada um desses guerreiros que estão aqui na frente. Senhor, eu te agradeço tanto pela vida de cada um desses guerreiros, Senhor, desses valentes do Senhor, desses homens e mulheres ungidos do Senhor, que têm pago um alto preço para poder estar aqui a cada terça-feira, que têm pago um alto preço em oração, em intimidade, em renúncia, em jejuns, em vigílias, para poder buscar do teu poder. Senhor, eu agradeço tanto ao Senhor pela vida desses amados, e eu peço, Senhor Deus, derrama mais sobre a vida deles, capacita-os ainda mais, derrama mais a tua unção, da tua capacitação, do teu poder, da virtude do alto, do poder sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus. Que haja uma diversidade ainda maior de dons espirituais em nosso meio, para que fluamos no Espírito. Dá-nos unção, para que palavra de conhecimento seja liberada em nosso meio ainda mais, palavra de sabedoria, dons da fé, dons de curar, em nome de Jesus, discernimento de espíritos, capacidade de falar em várias línguas e de interpretar essas línguas, dom de profecia, em nome de Jesus. Derrama sobre esses valentes, Senhor, derrama sobre a tua igreja, Senhor, para que possamos ser edificados ainda mais no Senhor, e para que possamos avançar o teu reino, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, toca a Tatiana, Senhor, toca a Tatiana, Senhor, quebra esse pacto desgraçado que foi feito, Senhor Deus, lá no Vale do Amanhecer, em Planaltina, lá em Brasília, essa terra, Senhor Deus, conhecida pela bruxaria maior do Brasil inteiro. Senhor, nós declaramos em nome de Jesus como igreja, que essa aliança das trevas é quebrada em nome de Jesus, e a Tatiana é livre para poder servir ao Senhor, e declaramos que todo espírito de loucura, de morte, de tristeza, de abuso, é retirado da vida dela em nome de Jesus, e ela vai te servir, Senhor, ela vai te servir, Senhor, ela e a sua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, assim como o Senhor foi, Pai, com aquele jovem possesso da Bíblia, que vivia debaixo de uma opressão de loucura, quebrava tudo e vivia nos cemitérios, e o Senhor libertou o jovem gadareno. Liberte essa jovem, Pai, no nome de Jesus. Arranca toda a confusão da mente, todo espírito de loucura e de morte, em nome de Jesus. Glorifica o teu nome na vida dela, Senhor. Como igreja nós oramos em unidade, porque a tua palavra diz que se nós orarmos, Senhor Deus, crendo, se dois ou três unidos, crendo em algo, e pedir isso crendo em oração, certamente recebereis. É a tua palavra que diz isso, Senhor. Nós estamos em unidade pedindo por um milagre na vida dessa mulher, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Glória a Deus, queridos. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vá na paz do Senhor. Obrigado por você ter vindo nesse dia desafiador, que é um feriado.
Nós não cancelamos o Tadel simplesmente porque nós temos células durante a semana e é importante que nós, além de darmos o estudo da célula, também pudéssemos ministrar o seu coração. Deus abençoe você em nome de Jesus. Ótimo restante de semana para você também, em nome de Jesus.